Ei pessoal, eu vou fazer um vídeo hoje e olhar para a pequena temporada e olhe do ponto de vista de por que as igrejas não, pelo menos considerou isso como uma opção ao discutir. Interpretação do fim dos tempos, o livro da Revelação. Os eventos dos últimos dias que vemos em toda a Bíblia, dentro da profecia bíblica, na igreja recebemos falsas dicotomias, não temos a opção da pequena temporada escatologia, e este é o fim dos tempos. Ponto de vista que temos discutido há cerca de um ano no meu canal no link, vídeo após vídeo explorando a possibilidade que a segunda vinda de Jesus Cristo já ocorreu, bem como o reinado de 1000 anos sobre o qual lemos no livro de Apocalipse, Apocalipse 20. Esses 1000 anos, este reino milenar de Cristo que mais o cristianismo está olhando como algo ainda por ocorrer. A pequena temporada escatologia olha para isso como estando em nosso passado e que agora estamos mais adiante na linha do tempo profética do que o que a maioria das igrejas ensina hoje, e que estamos na pequena temporada de Satanás. Esta temporada de decepção profetizou em Apocalipse 20. Mas por que nunca recebemos essa opção dentro da igreja? Porque agora, no último ano ou dois, é que este ponto de vista do fim dos tempos está sendo considerado por um número crescente de cristãos. Bem, eu acho que nunca foi ensinado nas igrejas. Antes, porque estamos na pequena temporada de decepção. E as últimas gerações, que conhecemos como ensinamentos da igreja, fizeram parte desta pequena temporada de decepção. Isso é falso. Dicotomia que nos é dada dentro das igrejas. Essa desinformação, tática onde você recebe ou falácia, isso é o que está ocorrendo com profecia bíblica dentro do cristianismo. Duas ou mais opções de como interpretar a profecia bíblica, onde nenhum deles é verdadeiro, eles são todos falsos. É uma falsa dicotomia, e é isso que estamos sendo ensinado dentro das igrejas hoje. Você quer a pílula vermelha ou a pílula azul? Eu não quero nenhuma das pílulas porque ambas estão erradas. E vemos isso, por exemplo, dentro das igrejas. Quando se trata de calvinismo e armenismo, qual visão é correta? Calvinismo ou armenismo? Novamente, esta é uma falsa dicotomia, ambos estão errados. Porque eu não sou armênio. Porque eu não sou calvinista, eu não sou nem. Porque ambos estão errados. No mesmo sentido, recebemos falsas dicotomias dentro da igreja. Hoje, quando se trata de profecia bíblica, você é um preterista ou você é um futurista? Você tem preterista fazendo vídeos sobre futurista e futurista fazendo vídeos sobre preteristas. Você quer a pílula vermelha do predatorismo ou a pílula azul de futurismo ou vice-versa, como você quiser olhar para ele. Eu não quero nenhum dos dois porque ambos estão errados. Mas não apenas futurismo ou preterismo quando se trata de visualizações do livro da Revelação. Há várias visualizações. Quando se trata de ensinamentos da igreja, você não só tem predatorismo, futurismo, mas você tem perspectiva idealista, você tem historicista. Você sabe, e o que é engraçado são 3 das 4 visualizações. Idealista predatório. Olhar historicista para o período de 1000 anos. Profecia de 6 vezes. No livro da Revelação em Apocalipse 20 como sendo não literal. Então se você olhar para os 1000 anos, reino milenar como sendo literal. A única opção que você tem dentro da igreja, pelo menos, é futurismo. Novamente, as igrejas hoje estão abrindo frascos de pílulas e enfiando na boca dos cristãos, e todos esses pílulas são falsas dicotomias, são todas falsas. Eles não estão nos dando nenhuma verdade dentro linhas do tempo bíblicas. Eles estão dando meias verdades. Eles estão dando, mas o quadro geral verdades não é apresentado. E isso leva ao que agora temos. É confusão absoluta dentro cristianismo quando se trata de eventos do fim dos tempos, entendendo mal o fim dos tempos. E fica cada vez pior, falando em estourar pílulas e jogando-os na boca dos cristãos. Se você olhar para o ponto de vista futurista, que é falso, vamos subdividi-lo em mais 3 falsos pontos de vista. O pré, o post, a visão amilenal. Qual é você? Você está pré-tribulação, você está no meio. Tribulação, você está pós-tribulação, tribulação pós-ira. Você sabe que tudo isso é falso. Mas é isso que nos é dado. Estas são as únicas opções. Somos dados dentro das igrejas hoje. Você vê a visão pré-milenar aqui neste gráfico, que é ensinado por muitas igrejas hoje, onde, após a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo,
Começou a era da igreja. E quase 2000 anos depois ainda estamos nele. E estamos aguardando a tribulação do anticristo. Armagedon antes da segunda vinda. E quando Satanás está preso, então temos um futuro, reinado milenar literal de 1000 anos. É isso que o futurismo pré-milenar ensina. E então você vê o julgamento final, novos céus e nova terra, você vê aqui Satanás lançado. A batalha de Gog e Magog. Eles colocaram aqui neste gráfico pré-milenar dentro dos 1000 anos, mas isso não está correto. Satanás é libertado após os 1000 anos, período expirou. E é aí que a pequena temporada começa. Pequena temporada de Satanás. Você vê a pequena temporada mencionada neste gráfico, no pré-milenismo, não porque não é ensinado nas igrejas. Vemos o ponto de vista pós-milenar. Você pensaria pelo menos com pós-milenar? Eles considerariam o reino milenar. Como já tendo ocorrido certo, é isso que post significa. Mas não quando se trata das igrejas cristãs hoje. Pós-milenar não significa que o reinado de 1000 anos de Cristo já ocorreu. Significa simplesmente que eles estão misturando a era da igreja com uma linha do tempo arbitrária do reino milenar. É um indefinido, linha do tempo, e continua desde a primeira vinda até uma futura segunda vinda, e que Satanás está ligado durante este tempo, mas apenas amarrado do evangelho para ir em frente. O suficiente durante a era da igreja. E a única diferença entre postar visão milenar e a milenar é aquela visão pós-milenar. Olha para o mundo ficando cada vez melhor. Até a segunda vinda de Jesus Cristo. Você vê a pequena temporada dos santos dentro deste gráfico no pós-milenismo, não porque não é ensinado. Nossa geração do milênio, mesma coisa. Você vê a pequena temporada dos santos dentro deste, não porque não é ensinado, e novamente. Eles confundem a era da igreja, que eu não gosto de usar de qualquer maneira. Porque temos basicamente a segunda vinda de Jesus Cristo. Temos o tempo entre sua primeira vinda, seu enterro de morte e ressurreição, se você quiser chamar, que o estabelecimento da igreja, até sua segunda vinda. Em torno de 70 e 76 AD. É quando isso ocorreu, é o momento em que o revelação trombeta envolveu julgamentos começaram, que foi julgamento que foi de Deus. Ira na terra naquela época, e o que se seguiu era reino milenar. Então, se temos uma idade religiosa, temos uma idade religiosa. Então tivemos curta, o milênio, era do reino. E agora estamos na pequena temporada de Satanás. Nós somos a igreja dentro da pequena temporada de Satanás agora. Mas a idade da igreja não é este período de quase 2000 anos. Houve um reinado milenar de 1000 anos, dentro desta linha do tempo, e estes 2000 anos. Tempo foi adicionado ao nosso calendário, como diz em Daniel 7, onde os tempos 25. E as leis foram alterados. E eu vou te mostrar como isso ocorreu. Em nosso caminho histórico, mas novamente nosso milênio. Olha para a segunda vinda de Jesus. Cristo virá em nosso futuro, mas as coisas ficam cada vez piores até esse ponto de vista. Mas eles olham para o tempo atualmente como sendo um reinado milenar espiritual, onde Cristo reina em nossos corações, e que Satanás está preso neste momento. Isso é o que toda a geração do milênio ensina. Então todos esses ensinamentos, futurismo, predatorismo, historicismo, idealismo, o pré-milenar, pós-milenar, todo milenar, todas as coisas de êxtase que você conhece, eles são colocados, eles não podem colocar as peças juntas. Eles têm as peças erradas. Eles não têm peças suficientes. Às vezes eles têm o quebra-cabeça errado. Você sabe? A igreja te dá o quebra-cabeça completamente errado. Você sabe que a igreja te dá um quebra-cabeça para montar de Nabucodonosor. Imagem, e dá-lhe peças de quebra-cabeça. Que junta assim, quando na verdade isso é provavelmente o que a imagem de Nabucodonosor parecia completamente quebra-cabeça diferente. Mas é com isso que estamos lidando dentro das igrejas. Estamos perdendo peças. Temos as peças erradas ou temos o completo? Quebra-cabeça errado, temos a imagem errada do quebra-cabeça, onde não podemos colocá-lo juntos. Discernir a verdade em um mundo de decepção. E novamente, há muito decepção espiritual. Estamos na era do engano. Profetizado em Apocalipse 20, estamos na pequena temporada de Satanás agora. Estamos nesta era de decepção, e há mais decepção espiritual neste mundo do que a maioria das pessoas pode até compreender. Sabe. E não é só no mundo, não é só em nosso governo, não é apenas em nossa escola e sistemas educacionais,
Não é apenas em nossa mídia e nosso entretenimento, indústria, mas especialmente dentro de nossas igrejas. É por isso que nunca foi dada mesmo uma opção, uma consideração de estar na pequena temporada de Satanás e este escatológico ponto de vista está até sendo uma possibilidade. Porque fomos enganados. Mas olhando para ele do ponto de vista do verdadeiro buscador que não estão olhando através dele através de lentes bíblicas. Também pode ver os erros. Do nosso passado eles podem ver as mentiras históricas, mas novamente eles têm essas peças do quebra-cabeça. Mas eles não podem colocá-lo juntos porque eles não estão fazendo isso de um ponto de vista bíblico, eles não têm a imagem do quebra-cabeça. Para que eles possam colocar todas essas peças do quebra-cabeça que eles têm em suas mãos juntos. E apenas um dos muitos exemplos disso é o estudo da tartaria, este império tártaro que temos. Olhando em alternativa. História nos últimos anos. Onde você tem historiadores alternativos. Olhando para esses grandes edifícios do velho mundo. Em todo o mundo você vê aqui, por exemplo, Brasil, Alemanha, o Vaticano, você vê Chicago. Antes da destruição dessa estrutura após o Feira Mundial de 1893 em Chicago, mas estes eram grandes edifícios que nossa história conta que foram construídos na hora do cavalo e da charrete sem máquinas e equipamentos de construção. E está em todo o mundo. Você sabe, são designs muito semelhantes. Não importa onde você vai em todo o mundo. Em toda a Ásia, as Américas, Europa. Índia, você vai para a Rússia. Você vê tudo, você vê aqui em Chicago, você vê. No Extremo Oriente, em Osaka, Japão, em Seul, Coreia. Saigon, Winnipeg, Canadá. Calcutá, você vê na Índia. Você vê no Oriente Médio, em Teherã. Na Austrália, em Melbourne, no Rio, em Buenos Aires. Aires, etc, etc. Na América do Sul, você vê todos esses edifícios do velho mundo. Construído de forma muito semelhante em mesmo tipo de construção com as cúpulas. Com a catedral, com os palácios, com as torres. Românico gótico, você escolhe? É tudo a mesma coisa em todo o mundo. E pessoas que olharam para esses edifícios, do ponto de vista da história alternativa, olhe para ele como este grande império que uma vez estava em nosso passado, mas foi escondido agora. Esta história oculta do nosso passado, e olhe, o mundo está se escondendo. Grande Tartária. Grande Tartária é o Império Tartariano. E que este era este vasto império mundial. Que construiu essas estruturas arquitetônicas angelicais em todo o mundo e que esta sociedade naquela época poderia aproveitar a energia livre. Eles falam muito sobre Antiquetec. E tecnologia oculta e coisas assim de novo. Eles veem essas peças do quebra-cabeça, mas eles não têm a imagem, então eles não podem colocar o quebra-cabeças. Eles estão confusos assim como as pessoas dentro da igreja. Estão confusos hoje quando se trata do fim dos tempos. E de novo, se você está no mundo secular, ou na igreja ouvindo professores, esses especialistas em escatologia, ensinar seu mais recente e maior pontos de vista com esses ótimos gráficos. Falando sobre o arrebatamento e quando ocorre, e tudo isso com seus diagramas extravagantes. Sem a imagem de referência do quebra-cabeça, a igreja e o secular, o mundo não vai colocar tudo junto. Primeiro você tem que ter lentes bíblicas, você tem que ter um entendimento do Espírito através das páginas da Bíblia Sagrada. Mas segundo você tem que ter a imagem de quais laços? Todas essas coisas juntas da profecia bíblica. Ao nosso passado histórico sobre o qual mentiram. Imagem deste quebra-cabeça. Uma profecia bíblica do que estamos vendo em nosso passado é que o reino milenar já ocorreu.
Já aconteceu sim, definitivamente tem. E vemos isso em todo o mundo. Por exemplo, essas catedrais eram fontes de energia. Isso era um poder, fonte de energia livre, eles são construídos como baterias. Eles têm somáticos de energia sonora dentro de sua estrutura. Esta é a arquitetura do Velho Mundo, isso é angelical. A arquitetura do reinado milenar de Cristo. Mas somos contados em nossos livros de história que isso foi construído durante a Idade das Trevas. Metade da história da escrita está escondendo a verdade. E foi isso que ocorreu nos últimos alguns séculos ou mais. Sua história foi reescrita e a verdade foi escondida. A Idade das Trevas não era escura, era a Era da Luz. Este período de 1000 anos que lemos sobre em nossos livros de história, conhecidos como a Idade das Trevas, são conhecidos como o Império Bizantino, que eles dizem ter ocorrido durante esses 1000 anos. Da Idade das Trevas foi verdadeiramente o reino milenar de Cristo. Este reinado de 1000 anos, que vemos 6 vezes no livro de Apocalipse 20. Este foi o período de tempo que foi escondido. E a evidência disso está em toda parte, não é apenas neste angelical, arquitetura que ainda existe hoje, embora muito disso foi destruído por guerras mundiais. Foi bombardeado e totalmente destruído, ou foi reaproveitado para catedrais para falsas religiões. São edifícios do governo mundial para realizar os planos da nova ordem mundial são. Eles foram convertidos em museus e bibliotecas, onde os falsos livros de história são colocados e onde os ossos falsos de dinossauros são colocados para confundir ainda mais as pessoas, para enganar as pessoas. Durante esta era de decepção em que estamos, mas vemos esses palácios famosos em todo o mundo. Esta é a evidência de um reinado milenar em nosso passado. Palácio de Buckingham, o Palácio de Versalhes com o Salão de Espelhos, aqui esta arquitetura ornamentada, estes murais angelicais que vemos. Isso é o que eles estavam vendo quando isso foi construído. Eles estavam vendo os santos glorificados, eles estavam vendo anjos que governou e choveu durante este tempo, tendo acesso dos céus para a terra. Durante este período de 1000 anos havia um propósito específico. Para esta era depois que a ira de Deus destruiu a terra como eles a conheciam naquela época, e novos céus e nova terra foram criados. Este era o reino milenar. E vemos isso em nossa Bíblia Sagrada profetizada de. Mas vemos em nossos livros de história novamente como Bizâncio, a Idade das Trevas. E diz aqui neste slide por que o bizantino império sobreviver e prosperar por 1000 anos, você sabe. Nós não vimos qualquer outro império sobreviveu por tanto tempo como o Império Bizantino durante a Idade das Trevas, período de tempo em que temos fome, pragas e guerra e avanços mínimos em tecnologia. Como isso? Império forte sobreviver 1000 anos e você tem o especialistas historicistas que dizer bem foi porque Constantinopla era uma fortaleza poderosa, que precisavam de poucos soldados para defendê-lo para proteger que outras áreas dentro do império. E a riqueza do império sustentou um grande exército e eles pagaram outros invasores para se afastarem. E que eles foram capazes de acumular essa riqueza através de sua localização, sua acessibilidade e diferentes rotas comerciais. E que o cristianismo naquela época estava bem unido. Cristianismo, dentro desse tempo, foi unido porque estava sendo reinou através de Jesus Cristo por santos glorificados. Mas durou 1000 anos porque é quanto tempo foi profetizado para durar. Dentro da Bíblia, como lemos em Apocalipse 27. Por que durou 1000 anos? Porque dizia que ia durar 1000 anos. E então tinha uma data de validade. E quando os 1000 anos expirarem, Satanás será solto de sua prisão. Tinha um propósito específico tempo. Para obter o glorioso Evangelho de Jesus Cristo para o mundo, depois que os novos céus e a nova terra foram criados e depois dos 1000 anos expirar.
Satanás estava solto do poço foi sem aí fundo. que a pequena temporada começou. E essa é a era do engano que estamos atualmente. Acho que estamos no final disso. Mas novamente nossos livros de história vão mentir para dizer você que a Idade das Trevas foi um período que durou do século V ao XV. Esses 1000 anos começaram no século V. Durou ao século XV e então você teve o Renascimento. Para acabar com a Idade das Trevas, eles também referem-se a isso como a Idade Média ou os tempos medievais. Então nosso falso livros de história têm uma falsa linha do tempo da Idade das Trevas. Você sabe que eles mudaram tempos e leis. Verdadeiramente, a Idade das Trevas era a Era da Luz, o reino milenar de Cristo, e isso aconteceu após a destruição de Jerusalém. Em 78 dias os eventos que se seguiram também levaram à destruição de Jerusalém e queda de Roma, e depois disso no anúncio 75-76. Foi quando o reino milenar começou, mas nosso Idade das Trevas, linha do tempo vai empurrar isso várias centenas de anos adiante. A Idade das Trevas começou no século V. Novamente adicionando tempo para a nossa cronologia, e é isso que eles fazem. Essa é uma das muitas maneiras que eles confundem eles. Adicionar tempo à nossa cronologia. Eles fizeram isso em nosso passado. Eles reescreveram a história. Eles mentiram sobre nossa história e eles confundiram pessoas reais, lugares reais, eventos reais e colocá-lo dentro de um período de tempo mais longo para que você fique confuso. E deixe-me mostrar a você, por exemplo, história é um conjunto de mentiras acordadas com Napoleão Bonaparte. Ele levou a Revolução Francesa em que eles entraram Europa e na Ásia e Rússia e edifícios destruídos. E destruiu literatura e livros e matou milhões de pessoas ao mesmo tempo. George Washington estava liderando a Revolução Americana, que estava fazendo a mesma coisa no Oeste tão verdadeiramente. Este não era George Washington liderando o americano, Revolução no Oeste e Napoleão Bonaparte liderando a Revolução Francesa no Leste. Essas foram essas duas figuras do anticristo, esses maçons, realizando uma agenda luciferiana do novo mundo. Eles estavam realizando uma Revolução Lucifera que começou a pequena temporada. Mas voltando à nossa Idade das Trevas, linha do tempo que recebemos, 536, o pior ano da história da humanidade. Então isso está certo no início da nossa linha do tempo da Idade das Trevas, que nossos falsos livros de história nos dão o que aconteceu em 536. No momento em que a queda de Roma tinha chegado a uma conclusão. Bem, diz aqui que você provavelmente pensa que 2020 é o pior ano, mas acontece que não é. Historiadores coroaram unanimemente 536 como o pior ano de todos devido à densa névoa que mergulhou a maior parte do mundo na escuridão por 2 anos. E isso resultou na década mais fria em 2000 anos. Foi acompanhado pela peste bubônica, que matou 100 milhões de pessoas. E este período foi desencadeado por uma erupção vulcânica islandesa em 536. Aposto que fogo e enxofre vieram dos céus para a Terra durante este grande vulcão. Erupção, você não acha? E uma grande propagação de cinzas em todo o mundo era a regra. Mas quando o mundo diz que esses eventos aconteceram em 536. Não, isso aconteceu vários anos antes, várias centenas de anos antes do reino milenar de Cristo, no momento dos julgamentos de trombeta e frasco. No livro da Revelação, o que o pior ano da história está descrevendo? Em 536, em nossos livros de história, é o livro da Revelação e os 7 frascos sendo derramados sobre a terra onde os reinos caíram. Jerusalém foi destruída, dividida em 3 partes. E o Império Romano caiu naquela época. Esta foi a ira de Deus que 536 é descrito em nossos livros de história. A Idade das Trevas, a crônica da peste. A peste bubônica ocorreu neste momento, esta praga de doenças infecciosas que se espalham entre uma grande população de pessoas não era incomum nas pragas da Idade Média,
tinha estourado antes no leste, Ásia e se espalhou para a Europa e norte da África. Mas eles geralmente diminuíram. É isso que nossos livros de história vão nos dizer. Mas a verdade é que a peste bubônica que ocorreu naquela época foi o primeiro julgamento do frasco. Na trombeta. Julgamentos de frasco no livro da Revelação em Apocalipse 16:2 e o primeiro foi. Falando do primeiro anjo e derramou seu frasco sobre a terra e caiu um barulho. E dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta e sobre os que adoravam sua imagem. Esta é a peste bubônica que vemos em Apocalipse 16. Nossos livros de história colocá-lo em uma era diferente, vários 100 séculos. Após o evento, também em 536, o pior ano da nossa história, uma névoa chegou e sufocou Europa e Oriente Médio em completa escuridão, assim como as cinzas e a frieza que resultou por causa das erupções vulcânicas, e as cinzas e a poluição e a névoa e a fumaça. Mas isso está simplesmente descrevendo a quinta trombeta que vemos no livro da Revelação. Lemos Apocalipse 9:1-13 e o quinto anjo soou e eu vi uma estrela cair do céu na terra. E a ele foi dada a chave do poço sem fundo, e ele abriu o poço e surgiu uma fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar foram escurecidos por causa da fumaça do poço, e saiu do gafanhoto de fumaça sobre a terra e neles foi dado poder como os escorpiões da terra têm poder. E esta é uma representação pictórica de o quinto julgamento da trombeta, que vemos em Apocalipse 9, e isso realmente aconteceu. E nossos livros de história dizem que aconteceu em 536. Mas aconteceu várias centenas de anos antes, no momento da ira de Deus sendo derramada contra Jerusalém e o Império Romano e os reinos do mundo. E até a quinta trombeta com o feixes de luz de escorpião, que picam a humanidade por 5 meses. Quero dizer, eu acho que isso realmente aconteceu. Isso não é hipérbole, isso não é figura. Isso é realmente o que aconteceu. Agora essas pessoas provavelmente não viram isso. Você sabe que esses são seres espirituais que João viu em uma visão. Assim como Elias podia ver o exército angelical, que em menor número, o exército humano que eles estavam prestes a lutar. Você sabe, e Deus abriu seus olhos e olhos de servo para que ele pudesse ver. Você mesma sabe. Coisa aqui. Você sabe que John teve permissão para ver essa visão de algo que é velado que o homem mortal não pode ver. Mas é assim que eles se parecem. Tenho certeza disso. Você sabe que é real. Revelação não é o que eles te disseram. Você conhece o livro da Revelação? Com o futurista ou preterista, o idealista, as visões históricas que estamos vendo, que vimos, para geração após geração nas igrejas hoje. Não é o que eles te disseram. Estamos mais abaixo na linha do tempo profética do que o cristianismo ensina. Você sabe que a maior parte do cristianismo ensina que estamos na era da igreja. Na verdade, todos eles fazem. Está na visão do predador e eles espiritualizar tudo o que ocorre. Quando se trata do reino milenar e depois. Você sabe de novo. A maioria das pessoas está olhando para a segunda futurista. Vinda. E dentro disso, o pré-milenar, o pós-milenar, o amilenal, eles estão todos olhando para um futuro. Segunda vinda. E que estamos em algum lugar na era da igreja bem aqui. E então siga que você tem o reinado de 1000 anos. Siga isso pelo grande trono branco, julgamento e então o novo céu e nova terra. O que você não vê aqui de novo? Você não vê a pequena temporada de Satanás, não é ensinada. Nas igrejas. Este ponto de vista nunca foi verdadeiramente ensinado. Nas igrejas. Não é ensinado em qualquer lugar, não está lá. Mas é aqui que estamos. Estamos mais adiante na linha do tempo profética. Estamos certos. Neste ponto, antes do grande trono branco. Julgamento ainda há coisas por vir, ainda há. Se estamos de fato na pequena temporada de Satanás, o próximo grande evento que virá são os exércitos das nações, cercando o acampamento dos santos na amada cidade, e depois fogo, descendo de Deus do céu para destruir todos eles. E isso é seguido por Nova Jerusalém descendo, um novo céu, nova terra sendo estabelecida, o primeiro céu, primeira terra fugindo.
E você tem, depois do grande trono branco, julgamento e tudo o que ocorre. Em Apocalipse 21 você tem o ressurreição do último dia. Então muito o que esperar na pequena temporada de Satanás. Uma nova era está nascendo, uma nova terra, enquanto ainda estamos vivendo na dúvida de que estamos neste momento. Período porque este ponto de vista intenso coloca o quebra-cabeça. Peças juntas melhor do que qualquer outra escatologia. Ponto de vista que já fui ensinado ou estudado de longe. Você sabe que há tantas peças faltando. Há tantos quebra-cabeças errados, ou você está colocando o quebra-cabeça errado todos juntos quando você está olhando nos ensinamentos da igreja hoje, e certamente sem. Lendo a Bíblia e olhando para nosso passado histórico através de lentes bíblicas, você sabe que não será capaz de ver todas as evidências que está lá fora no mundo secular hoje. Isso coloca esses peças, todas essas confusas. Peças de quebra-cabeça se você não tem a imagem grande de onde estamos e quem somos. Se você não tiver isso, você não será capaz de juntar tudo isso, e é isso que esta pequena temporada escatologia permite que você colocar profecia bíblica juntos que faz sentido, que reúne nosso passado histórico, que faz sentido e tudo dentro dele. Todos esses separados, peças que parecem tão confusas sem isso. Perspectiva bíblica depois de obtê-lo, então a lâmpada acende e você começa a entender. Mas como eu disse em o canal de Paulo Entendendo a Conspiração em Sala de Bate-Papo outro dia, esta pequena temporada escatologia ainda é. Em sua infância estamos apenas começando a toque na superfície ao aprender sobre todas as coisas dentro deste fim dos tempos, ponto de vista, e acho que mais e mais serão revelados. À medida que mais pessoas começam a discernir isso, para entender isso, para orar por conhecimento, sabedoria e compreensão sobre profecia bíblica sobre o fim dos tempos, buscando olhar pela verdade e ser um fuzileiro naval, e ver essas coisas são verdadeiras e como nós fomos por esta estrada no ano passado quase. Estamos apenas conectando mais e mais pontos. Torna-se menos confuso a cada dia que está colocando. O quebra-cabeça, Pete está montando o quebra-cabeça diferente de qualquer outro ponto de vista já estudado, na minha opinião. Você sabe que está apenas ligando e finalmente, você sabe um dia. Esperamos ter peças suficientes para onde possamos responder cada pergunta que é proposta, você sabe. Novamente ainda estamos estudando. Isso na perspectiva do tempo, ainda estamos aprendendo. Ainda estamos olhando para todos os eventos de revelação. Na pequena temporada em que estamos olhando para o nosso passado. E à medida que isso continua, acho que vamos novamente coloque mais peças do quebra-cabeça juntas para poder responder a muitas perguntas que estão sendo propostos sobre o fim dos tempos. Então diga a seus amigos que estamos na pequena temporada de Satanás e mostre-lhes a prova bíblica, mostre-lhes as dezenas de passagens apoiando a segunda vinda de Jesus Cristo, já tendo ocorrido, e que o reino milenar já ocorreu. E agora estamos nesta era de decepção. Mostre-lhes história alternativa histórica. A verdade dentro disso que nosso mundo vai mentir para você sobre, mostrar a eles a verdade. Amarrar tudo junto para eles ajudá-los, você sabe, novamente. Dizendo aos outros, especialmente dentro da igreja, que foram ensinados uma coisa durante toda a vida, que esperando o arrebatamento, e você diz a eles esse ponto de vista. Eles vão ter uma reação visceral, ou vai ser negação. Raiva vai ser um daqueles estágios iniciais de luto. Você vai entrar em dissonância cognitiva. Você sabe que foi ensinado e ter algo enraizado em seu sistema de crenças por tanto tempo. É algo que se opõe a isso e vem contra isso. Você não pode nem processar. E é aí que muitas pessoas dentro do cristianismo são hoje. Você diz a eles: você conhece a segunda vinda de Jesus? Cristo já ocorreu. E assim é o reino milenar, e estamos mais longe na linha do tempo da profecia bíblica do que o que a igreja ensina, e que estamos na época do engano. Eles vão, suas cabeças vai girar se eles não estiverem prontos para isso, você sabe. Paciente, então porque novamente
Eles poderiam estar passando pelos 5 estágios de luto de seus longos. Manteve o sistema de crenças em seu ponto de vista do fim dos tempos, que seu amado pastor os ensinou por 50 anos. Você sabe, algo vai contra isso. Você vai ter essa fase inicial. De tristeza você vai ter negação de raiva 1. Você conhece a depressão? E tudo o mais que vai junto com ele. Então seja paciente com essas pessoas, seja aqueles que estão com raiva, aqueles que estão em negação 1. Você conhece aqueles que voltam para você mostre-lhes graça, mostre-lhes bondade. Todos Lá nós antes de estivemos. Eu estive o enganado pelo ponto de vista futurista. Eu costumava fazer vídeos tentando digitar o visual. Profecia bíblica do ponto de vista futurista. Eu fui enganado como todo mundo que você conhece quando estou compartilhando. No ponto de vista dos tempos da pequena temporada com outros, eu quase olho para ele como, ok. Apenas pense que essa pessoa era você. 7 ou 8 anos atrás, ou mesmo apenas alguns anos atrás. Você sabe, e seja paciente com eles, seja gentil, mostre-lhes grace whom. Se eles vierem de novo, isso é legal, você sabe. Nunca devemos, como cristãos, como crentes, como irmãos, dividir em pontos de vista, que nunca deveria ser. Um ponto de vista divisivo onde você cortou a comunhão. Em primeiro lugar, você sabe. Então todos nós, se você concorda com isso ou não, se você está na fase inicial de aprender sobre isso ou onde. Você é muito maduro em suas crenças sobre isso. E eu estudei independentemente. Você sabe que deve ser gentil e atencioso para os outros e onde eles estão naquele momento. Em aprender a verdade, em buscar a verdade em todas as coisas. Então, ser uma luz do mundo na pequena temporada de Satanás. Dê-lhes as boas novas de Jesus Cristo. Seja paciente, seja gentil, seja amoroso como você. Diga a eles se eles perguntarem. Se eles querem saber mais, se eles perguntam se eles são. Se eles tiverem perguntas sobre o fim dos tempos, se eles estão confusos sobre as coisas. Se eles ouviram esse ponto de vista e querem saber o seu. E eu quero saber sua perspectiva sobre isso. Novamente, de uma forma graciosa e amorosa, dê-lhes evidências que estamos de fato na pequena temporada. Mostre-lhes todas as escrituras, mostre-lhes as evidências do nosso passado histórico e como tudo se encaixa. Mostre a eles esse engano em que estamos. Durante esse tempo você sabe por que eu faria Eu estaria confiante em dizer que a maioria das pessoas compreendo que este mundo está enganado agora que existe. Este mundo está em total desordem agora. E só está piorando. Você sabe disso, não estamos pós-milenar. As coisas não vão melhorar. As coisas só vão ficar cada vez piores. Durante o engano em que estamos agora, então. Tenha seus óculos bíblicos em seja paciente com os outros. E espalhar as boas novas de Jesus Cristo